Salve família vascaína, tamo junto aqui com a entrevista, mais uma bate-papo do que qualquer outra coisa com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade, por disponibilizar seu tempo aqui pra gente, tá respondendo umas perguntas aqui. Então agradeço aí de antemão aí a família. É um prazer poder participar, né? Cada vez mais difundir aí o trabalho que tem sido feito no clube nesses últimos 7 meses. Quero agradecer aí a oportunidade. Não, obrigado a você, agradecimento aí, não só você, a torcida do Vasco, que vem pedindo há bastante tempo já a sua presença aqui com a gente. Então, um orgulho aqui estar dentro do clube, estamos aqui dentro de São Januário, casa do Vasco, e muitos vascaínos fora do Brasil, fora do Rio, aí, que infelizmente não tiveram ainda a oportunidade de estar visitando. Vou tentar depois aí fazer uma voltinha aqui em torno do clube, mostrar para vocês aí um pouquinho mais dos cantinhos de São Januário aí. Então, um prazer estar aqui com o presidente e dentro de São Januário, como fala a nossa casa aí, de tantos e tantos anos. Então, como a gente agradeceu aqui, vou começar já aqui com as perguntas, o bate-papo com o presidente. Lembrar a galera, antes de qualquer coisa, se vocês puderem dar uma curtida no vídeo aí, deixar um like, agradeço muito. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal aqui embaixo, no botãozinho vermelho, para poder ajudar o canal a continuar crescendo. E vamos lá, começar aqui, como muita gente pede, muita gente gostaria de conhecer a sua história com o Vasco, de onde veio essa paixão, se é uma paixão que vem de pai para filho, se você tem ali uma identificação com o Vasco desde garoto. Muita gente me pergunta, pô, você conhece a história do presidente? E eu, como vascaíno, gostaria de saber um pouquinho mais aí da sua conexão com o Vasco aí, de onde que vem. A gente sabe da sua história como profissional dentro do clube e agora como presidente, mas um pouquinho da sua história ali de infância e tudo mais, se você pudesse contar pro torcedor vascaíno. Sim, eu venho de origem portuguesa, né? Minha mãe, meus avós são portugueses. Desde sempre gostei de futebol. Cheguei a treinar no Vasco quando eu era menino, com 14 anos, né? Como a maioria dos garotos que gostam de futebol, na tentativa de jogar pelo Vasco. E, enfim, sempre acompanhei futebol. E acabei fazendo medicina. E com 23 anos eu estudava no segundo grau, primeiro e segundo grau, estudei com os filhos de um ex-médico do Vasco, Dr. Recolau Simão, e que quando eu estava no final da faculdade me convidou para fazer estágio no Vasco, isso em 1984. Onde que eu nasci. E aí tive a felicidade de começar um trabalho aqui no Vasco em 84, já numa equipe campeã, uma equipe de juniores que foi campeã, que tinha Romário, Mazinho, Lira, Regis. Então já comecei com o pé direito no clube, né? Já vencendo aí o Campeonato Carioca de 84. E em 85 eu fui efetivado como médico, em janeiro de 85, né? Me formei em janeiro de 85, fui efetivado como médico do clube. E coisas do destino, talvez. Em 86 surgiu uma oportunidade e eu fui convidado para trabalhar no futebol profissional. Trabalhei aí até 2012. Legal. Essa é a minha história. Isso aí. Aí, ó, tá aí a história do nosso presidente Alexandre Campelo aí, já aí família portuguesa, então de estudo aí desde o começo aí com o Vasco da Gama. Então, seguindo para a próxima pergunta aqui, agora vão ser perguntas, a gente vai tentar fazer um cronograma aqui, desde a entrada dele como presidente, como tudo aconteceu e tudo mais, até aí os dias atuais, desses últimos 2 meses aí, bastante coisa positiva que vem acontecendo, vamos estar conversando sobre todos esses assuntos, mas como todo mundo sempre quer saber, sempre quer perguntar tudo que aconteceu, infelizmente, naquele processo eleitoral complicado, que a torcida ali acabou ficando chateada, obviamente, com tudo que aconteceu, a torcida muitas vezes não entende da forma que foi, e eu sei que você já explicou em outros programas e tudo mais, você, se eu puder fazer uma análise bem curta, bem rápida aí, do seu ponto de vista, do que aconteceu ali naqueles finalmente ali, em relação à sua saída junto com a sua chapa, obviamente, da chapa que você estava anteriormente ali, que era aquela união com a Sempre Vasco. Só rapidamente, eu acho que já bateu muito nesse martelo, então não tem muito o que ficar falando mais sobre esse assunto, mas obviamente que a galera ia pedir, então não custa nada falar rapidinho. Claro. Eu acho que sim, acho que a gente pode resumir de uma maneira muito simples, né? 2 grupos se juntaram para vencer uma eleição. Nessa união houve um acordo entre os grupos e após
o dia 7 de novembro, a vitória no dia 7 de novembro, esses acordos foram descumpridos e o que acabou resultando no racha do grupo e no lançamento de dois nomes para concorrer à presidência no dia 19 de janeiro, na sede da Lagoa. Basicamente é isso que aconteceu. Eu acho que se os acordos tivessem sido cumpridos, se as coisas tivessem caminhado como foi acordado, nada disso teria acontecido. Basicamente é isso. Sim, é o que ele já tinha elaborado em outras entrevistas, inclusive, então não é nenhuma novidade em relação a isso. E última pergunta aqui em relação às eleições aí, logo depois que você foi eleito presidente, você deu aquela entrevista coletiva, né, que elaborou vários assuntos em relação, inclusive isso que você acabou de responder. Você veio a dar um depoimento em relação à torcida, que a galera tinha ido ali para a sede da Lagoa e infelizmente você achava que a torcida e vascaínos digitais ali não tinham influência nas eleições, e que realmente faz sentido. As eleições do Vasco são eleições ali dentro do clube. Eu queria saber, na boa, não é uma pergunta tendenciosa nem nada, só se você acredito que de repente você se interpretou de uma forma equivocada, se arrepende, não, ou se você na acha realidade, que... eu dei uma declaração e as pessoas deturparam, né? Existe uma clara vontade de mudar o que foi dito. O que eu quis dizer é que convocar a torcida para a Lagoa naquele momento era uma irresponsabilidade, porque a torcida não iria votar, quem iria votar eram os conselheiros. Então, naquele momento ali, o que aquilo poderia resultar é em tumulto, em briga, em agressões. Então eu acho que aquele tipo de convocação não é uma convocação responsável, não é uma convocação que se espera de um dirigente do Vasco. Foi isso que eu disse. É óbvio que a torcida tem a sua importância, é óbvio que o clube é movido por isso, pelos torcedores. Em relação ao torcedor digital, foi uma outra situação em que as pessoas da oposição fizeram questão de distorcer o que eu disse. Eu não posso dizer isso de torcedor digital porque eu mesmo participo, eu mesmo me incluo dentre essas pessoas que utilizam das mídias, né, para se comunicar, para se expressar, para entender o que está acontecendo. Naquela ocasião o que eu disse é que existia, e isso é fato, existe um grupo de oposição que usa muito as mídias sociais, que usa através de agências, através de serviços que nós sabemos que podem ser contratados para influenciar com fakes, né, com as chamadas fazendas, que hoje as pessoas começam a ter conhecimento disso e que nós já sabíamos que isso era utilizado e que isso era utilizado contra a gente. Então foi isso que naquela ocasião eu quis dizer. E aí, obviamente, esse mesmo grupo utilizou isso para me jogar contra a torcida, dizendo que eu era contra os vascaínos digitais, enfim, uma série de acusações inverídicas, né? Enfim, eu continuo provando aí ao longo desse período que isso não é verdade, né? A gente se comunica com o torcedor. Eu mesmo, durante a minha campanha, fiz várias lives, tinha o nosso Facebook, sim. O próprio clube se comunica com os torcedores através do Twitter, do Instagram, do Facebook, da página da internet, do YouTube. Então isso absolutamente não é verdade. Eu não seria idiota de negar a importância desse mecanismo de comunicação que são as mídias sociais. Claro, tá aí, perfeito. A pergunta que muita gente estava pedindo para a gente fazer, e está aí a resposta do presidente, mais uma vez reiterando aí a importância das redes digitais, YouTube, Facebook, qualquer coisa que a galera faz na internet tem sua importância e tem sim uma influência de alguma forma de ajudar o Vasco da forma que a gente puder. Agora, partindo aí para outra questão polêmica que a galera quer saber, acabando essa pergunta aqui, a gente vai partir para as coisas boas, então desculpa, mas é uma coisa que a galera pede. Não tem pergunta ruim. Não tem pergunta ruim. Respondo todas as perguntas. Tá aí, tá fechado então. Em relação, obviamente, ao HD, que terminou a perícia, vem sendo feita a investigação, obviamente aí na justiça, bem, essa é a informação que nós temos, pode ser que você
tem alguma informação diferente, mas obviamente aí o Vasco entrou novamente com um embargo para não ser usado o resultado ali como prova, porém não é isso que eu quero, não é em relação ao embargo que eu quero fazer. Entenda, não é que não seja usado, é que não seja usado de maneira política. Política, perfeito. Para que a eleição seja anulada, porque sim, em última análise é o que alguns desejam, usar o HD para anular a eleição. E daí vem minha próxima pergunta em relação a isso. Caso seja realmente comprovado fraude, caso realmente seja comprovado que pessoas houve, né, compra de votos, ou qualquer que seja aí Quem fez? Não, exatamente, esse é o ponto que eu vou chegar agora. A quem isso favorece? Exatamente, é isso que eu estou chegando lá. Eu acho que essa é uma questão que perdeu o sentido. Sim, a partir do momento em que a oposição venceu a eleição. Correto? E eu estou chegando nesse ponto aí. Então, caso seja comprovado, caso seja realmente mostrado através da justiça que pessoas foram envolvidas, vão ter punições aí, obviamente, talvez no âmbito fora do Vasco, mas eu queria saber se existe a possibilidade de pessoas serem punidas internamente e também a sua opinião, que eu até já fiz essa pergunta para você em um outro programa, mas é que muita gente não entende, eu também, como vascaíno, como torcedor, como pessoa, às vezes eu não entendo de um ponto de vista que se algo foi fraudado, na minha cabeça muitas vezes eu passo do princípio, se algo foi fraudado deveria ser refeito, porém eu queria saber a sua opinião, porque você passa, eu sei que a confusão que iria gerar no clube, se tivesse novas eleições, e eu estou perguntando como torcedor mais do que qualquer outra coisa, porque eu realmente não entendo aonde que chegaria isso caso não tivesse novas eleições. Obviamente a eleição ficou manchada devido à urna 7 e tudo mais, eu queria a sua opinião. Veja bem, a urna 7 ela não participou da eleição. Sim, eu sei, né? Exatamente. E esse foi um trabalho feito, inclusive, pelo grupo que eu participava. Que hoje em dia a urna 7 só aconteceu porque foi feito um levantamento do grupo do qual eu participava, em que nós apresentamos onde poderia existir alguma irregularidade, e a partir desse trabalho é que a juíza determinou que esses sócios fossem colocados numa urna separada. E entenda, o resultado da eleição não levou em consideração esses eleitores. Sim. Então, se ali existiu algum tipo de fraude, esses votos não foram contabilizados, né? Em relação à questão do HD, nós não somos contra, eu pessoalmente não sou contra nenhum tipo de perícia no HD, nenhum tipo de apuração. E se restar provado que existe algum ilícito, alguma coisa tenha sido errado, que a justiça chegue a essa conclusão, nós vamos apurar e procurar dar uma solução internamente, né? Mas isso está a cargo da justiça. Sim, sim. Né? Então, vamos deixar que a justiça faça. Até onde eu sei, a perícia já foi feita no HD. E aí eu volto a frisar, o que eu sou contra, o que nós somos contra, é a utilização política do HD, é a utilização para anular a eleição. E aí eu gostaria de perguntar, de deixar aqui no ar uma pergunta, será que se o candidato que fosse eleito no Conselho Deliberativo não fosse eu, fosse o Júlio Branco, por exemplo, teria essa movimentação toda pelo HD? Iriam querer anular a eleição ainda assim? Aí, ótima pergunta, fica a pergunta aí. Se alguém quiser se manifestar, fique aberto aí, não só o canal, mas as redes sociais aí, como a gente sabe, fica aberto aí. Mas obrigado pela resposta, eu já tinha feito essa pergunta para o senhor anteriormente. Então agora partindo com uma questão aí que eu fiquei muito feliz nos últimos meses, uma questão aí que, cara, não tem nem o que dizer, que foi a questão da anistia. Como a gente sabe, muitos sócios do Vasco que antigamente participavam da vida ativa do clube, hoje em dia não estão mais participando devido a atraso de mensalidade e outras coisas aí. Tiveram aí agora a oportunidade, estão tendo a oportunidade até setembro, se eu não me engano, de voltarem a participar, né, de serem sócio geral e outras categorias. Parabéns, vi os resultados ontem, fiquei extremamente feliz com o resultado, vai com certeza ajudar o Vasco aí financeiramente, ativamente dentro do clube, em futuras novas eleições, caso seja necessário. Porém, a pergunta que eu vou fazer em relação a pessoas que moram fora do Rio e tudo mais, vieram falar, pô, mas não tem como ir no Rio, existe uma possibilidade de extensão e tudo mais, não existe alguma outra forma de eu estar entrando em contato? Sim. Então fica aqui a pergunta para você. Sem dúvida, ele pode
as pessoas que moram fora do Rio, elas podem entrar em contato com o clube e se beneficiar da anistia da mesma forma, né? Todos nós sabemos que ao longo dos anos vários sócios tiveram problemas, não conseguiram por algum motivo pagar as mensalidades, algumas por dificuldade do próprio sócio, outros por dificuldade de receber a cobrança ou de efetuar o pagamento, e o que afastou esse grande número de sócios do clube, né? Então nós identificamos que na história mais recente do clube, pelo menos 30 mil pessoas, 30 a 40 mil pessoas foram sócias do clube em algum momento e deixaram de ser. Então nós fizemos esse processo de anistia, estamos divulgando amplamente. A resposta desses antigos sócios tem sido muito boa, mas nós não paramos por aí. Nós contratamos uma empresa para que, de forma ativa, nós fôssemos atrás dos sócios para tentar trazer essas pessoas de volta, para que elas pudessem contribuir com o clube, e isso tem sido muito importante. Nós tivemos um aumento muito grande do número de contribuintes, de sócios pagantes, e isso, em última análise, é receita que estava perdida e que hoje volta aos cofres do clube. Com certeza, é o que eu sempre trago para a galera: quanto mais sócio, melhor o Vasco vai ficar, quanto mais sócio torcedor. Hoje em dia, patrocínio mais, essas coisas aí, mais importante, a torcida abraçar o clube, tá virando sócio. Mais uma vez eu falo para vocês aqui, quer ajudar o Vasco, vira sócio, galera, é a melhor coisa. Isso é muito importante. Não só o sócio estatutário, mas o sócio torcedor também, aqueles que moram fora do Rio. 50 centavos por dia. Exatamente, nós demos uma repaginada no sócio torcedor, trouxemos mais benefícios, mais como é que se diz? Valorizamos ainda mais esse sócio, né? E eu acho que está bem acessível, principalmente para o torcedor de fora do Rio de Janeiro se associar, né? Ele hoje tem algumas vantagens, ele tem um relacionamento com o clube. Nós estamos lançando agora no mês de setembro as Casas Embaixadas, que vai ser um projeto muito bacana, em que o vascaíno de fora do Rio vai poder se reunir num ambiente vascaíno com os demais sócios para torcer pelo clube, né? E além disso, nós estamos levando ao Conselho Deliberativo, encaminhamos ao Conselho Deliberativo, pedindo que fosse baixado o valor da taxa de adesão do sócio geral, para que nós tenhamos aí uma nova onda de associação de sócios que querem votar e que antes eram impedidos pelo alto valor da taxa de adesão. Então nós queremos trazer essa taxa de R$2.000 para 750, parcelando em 5 vezes. Então a gente entende que isso talvez faça também um movimento grande, né, de uma onda, traga uma onda de associação aí importante para o clube, que em última análise democratiza ainda mais o clube. Né? Exatamente, quem quer democratização, quem quer... Agora é a hora do torcedor o que eu falo fazer o papel dele, né? É o que eu falo todo vídeo, galera. Quer ver o Vasco brilhando, trazendo reforço de peso, fazendo CT. Nós não podemos estar atrás de clubes de muito menor expressão do que o Vasco, no que diz respeito ao número de sócios. Se a gente for olhar lá o número de sócios, o Vasco está muito aquém da sua capacidade. A gente entende que o Vasco passou por anos difíceis, que passou por momentos que desestimulavam o torcedor, né? Mas eu acho que agora nós temos tido aí uma onda de notícias boas, um movimento de modernização do clube, um movimento de abertura, mas para que tudo isso aconteça é muito importante que o sócio faça a sua parte. Isso aí, o torcedor faça a sua parte. E aí a próxima pergunta é ligada, sócio torcedor a sócio, é mais uma pergunta, um sim ou não aí que a galera quer saber. Todo mundo fica perguntando: Mário, será realmente que se chegar aos 50 mil o presidente pode trazer um grande reforço, pode trazer uma grande contratação? E fica aqui a pergunta, obviamente que não é uma coisa certa de acontecer, mas fica a pergunta aí que a galera quer saber. Olha só, aí o pessoal diz que eu não sou das mídias sociais, né? Eu sou contra o vascaíno digital, mas eu acompanho um monte de coisa. E o que eu mais recebo é mensagem de vascaíno dizendo: pô, Campelo, traz que a gente paga, traz que a torcida paga. Eu trouxe, antes mesmo desse crescimento, eu já trouxe o Max, eu já trouxe o Castan, eu já trouxe o Vinícius. Agora eu estou esperando a torcida fazer a parte dela. Aí, fazendo a parte dela, a gente faz uma nova aposta. Aí, promessa aí, a promessa está mantida. Está mantida. Se crescer, a gente
vai reforçar o time. Beleza. E aí mais uma pergunta em relação ao reforço, que muita gente fica perguntando, existe chance ou não de vir um jogador para comemorar 120 anos do clube? Tu pode responder ou não, uma pergunta aqui. Uma possibilidade de estar chegando um jogador para poder ser uma comemoração para os 120 anos de clube ou não? Nesse momento não. Nesse momento não. Tá aí a resposta. Tenho falado sempre isso, a gente tem que ter uma austeridade. Nós temos um plano de reestruturação financeira que está muito bem elaborado, que está sendo trabalhado de uma maneira muito séria. Né? Trouxemos aí algumas empresas para colaborar com o clube, como a KPMG, a Grant Thornton, a BDO, a própria TOTUS. A gente, junto da KPMG, nós traçamos aí, né? Criamos um planejamento financeiro em que a gente precisa reduzir custos do clube, que eram elevados. Essa redução ela tem acontecido, sem prejuízo, digamos assim, do futebol, né? Os investimentos no futebol nós estamos procurando manter, mas não existe nesse momento a possibilidade de se aumentar esse investimento sob pena de comprometer todo esse processo de reestruturação. Acho que o Vasco já passou por muitas fases e talvez essa seja a última oportunidade do Vasco se reorganizar, se reestruturar financeiramente, para a partir daí ter um crescimento realmente grande e sustentável, né? Então, a gente entende que nós já reforçamos o time, mas que a partir daí a gente não tem mais capacidade de investimento, né? Isso deve aumentar em 2019 e aumentar ainda mais em 2020. Perfeito aí, ó. Tá aí a explicação, presidente. E mais uma vez, quer reforço, galera? Vira sócio. Depende da torcida. Depende da torcida, mais uma vez aí. Agora, passando aí para esse próximo ponto, é um assunto chato e ao mesmo tempo um assunto aí que a galera tá aí nas redes sociais e torcedor falando muito, questão de treinador. No momento aí o Bigode aí vem fazendo um trabalho interino e a galera fica cogitando Abel, cogita Dorival, fala de Jair, fala de tudo mais. Então, queria saber, vocês estão trabalhando obviamente em cima de um possível novo treinador, eu queria saber se o quão cedo ou quão tarde a gente vai ter uma informação em relação a isso, de um possível ou novo treinador ou qual treinador que a gente vai estar tendo aí para o futuro do Vasco em 2018. Se for possível falar sobre isso. Assim, primeiro, eu acho que é importante a gente frisar aqui que o Valdir é um ídolo do clube, é um profissional a serviço do clube que a gente valoriza bastante. Temos investido no Valdir, até por ocasião da vinda do Jorginho, nós conversamos com ele. A ideia é que a gente ajude o Valdir a cada vez mais se capacitar. Isso tem sido uma preocupação do clube. Nós não queremos decidir de maneira precipitada, estamos analisando. Eu acho que num espaço curto de tempo nós vamos ter uma posição, mas o momento é um momento de reflexão. Nós estamos focados aí no jogo contra o Ceará. O Valdir vai ser o nosso treinador contra o Ceará e durante esses dias nós vamos seguir conversando, eu com os demais membros, né, da comissão, o Alexandre Faria, o André, o Paulo César Guzmão, e em breve teremos aí uma posição oficial do clube. Perfeito, tá respondido aí, galera, com calma, mas vamos chegar lá, a gente vai já saber quem vai ser o novo treinador do Vasco. Agora falar um pouquinho do centro de treinamento que o Vasco vem tentando aí junto com a prefeitura, o espaço que já foi anteriormente ali oferecido, não sei nem qual seria a palavra certa, mas em relação a esse possível novo CT do Vasco, quais são os planos, já tem um projeto, já tem aí planos de quando estaria acontecendo, porque no momento a gente utiliza, né, o CT de Vargens, e se vocês têm aí um projeto de repente até 2020, depois de 2020, qual seria ali o planejamento? Eu sei que é um planejamento imenso, mas que a galera fica... Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu prefiro falar CT do Almirante. CT do Almirante, tá aí, ó. Então, hoje a gente usa esse CT, que eu prefiro chamar de CT do Almirante, que foi alugado aí por 3 anos, período esse que a gente entende que seja necessário para que nós consigamos aí ter um CT próprio. O Vasco, anos atrás, recebeu da prefeitura uma área que foi doada, que
ficava ao lado de uma outra área que foi cedida ao Botafogo. Essa área, né, tanto a que foi cedida ao Botafogo quanto a que foi cedida para o Vasco, é um terreno que tem uma composição ruim, né, que precisa de um trabalho grande de aterramento, né, de estrutura. Isso encarece muito o projeto. E talvez por conta disso nem o Vasco nem o Botafogo deram adiante, acabaram perdendo essa cessão de direito. O que nós estamos trabalhando atualmente, junto à Prefeitura, uma nova cessão de direitos, e aí das duas áreas, porque uma área só é pequena para aquilo que a gente entende. Eu, particularmente, talvez pela minha experiência no futebol, eu tenho o entendimento de que o ideal é você ter um CT para base e um CT para o futebol profissional, mas que eles estejam de alguma forma integrados. Desculpa. Porque isso facilita a observação de quem está no futebol profissional, dos garotos que estão na fase de transição, no sub-17, no sub-20. Você consegue, digamos assim, economizar com algumas estruturas que podem ser compartilhadas. Então, o ideal para nós é que nós tivéssemos a totalidade, né? Os dois terrenos, o que anteriormente foi cedido para o Vasco e o que foi cedido para o Botafogo. O Botafogo já demonstrou que não tem interesse nesse terreno, já se acertou com um outro espaço para fazer o seu CT. Então, o que nós estamos pleiteando junto à Prefeitura é a cessão desses espaços, mas não só a cessão do espaço, como um auxílio no que diz respeito ao aterro, né? Então, isso está bem encaminhado, está sendo conduzido junto ao prefeito Crivella, com quem já estive conversando, mas tem sido conduzido também pelo vereador Alexandre Esquerdo, tem nos ajudado muito nessa caminhada. E a gente entende que está próximo de uma conclusão. Legal, está aí respondido em relação ao centro de treinamento. Agora passando um pouquinho para o assunto de planejamento de Vasco 2019, 2020, arrecadação, a importância de repente daquele empréstimo que o Vasco vocês estão pleiteando amanhã junto ao Conselho Deliberativo, qual a importância disso para o futuro do Vasco agora para 2018, para 2019, redução de custo, como você já falou que o Vasco já vem fazendo desde aí da entrada da gestão de vocês, e qual o planejamento para o ano que vem, para 2020, da diretoria, está respirando, esse ano está sendo um ano muito difícil, mas falar um pouquinho sobre as empresas que vocês contrataram para estar renegociando dívida e tudo mais, então para o torcedor entender um pouquinho melhor essa questão. Essa é uma questão bastante importante, né? Nós assumimos o clube com um comprometimento muito grande. 2018 já era esperado que fosse um ano muito difícil, tamanho era o comprometimento dos recebíveis, né? Ou seja, daquilo que o clube tem a receber, em especial as verbas que são oriundas da televisão, né? Incidem sobre essas verbas acordo trabalhista, acordos judiciais, empréstimos que foram contraídos anteriormente, enfim, penhoras, e o que resta para o Vasco ao final é uma parcela muito pequena, né? E a gente sabe que isso melhora em 2019 e ainda mais em 2020. Já existia, além disso, um endividamento, né? Salários atrasados, dívidas tributárias, enfim, dívidas fiscais. Nós conseguimos até aqui manter o clube em dia, pagando os salários. Ontem nós pagamos o salário dos jogadores de julho, ou seja, o Vasco está absolutamente em dia com os salários. Todos os impostos do ano de 2018 foram pagos. O Profut está em dia. Pagamos uma série de outros débitos de 2017 que estavam em atraso, mas para essa segunda etapa do ano, ou seja, até dezembro de 2018,
nós temos muito poucos recursos para receber. Isso a gente conseguindo melhorar o programa de sócio, conseguindo melhorar o marketing, as verbas oriundas de royalties, de licenciamento de produtos, de tudo mais, ainda assim existe um déficit na casa dos 50 milhões. Então é fundamental para que o clube consiga sobreviver, consiga ultrapassar 2018, que a gente obtenha essa antecipação de 38 milhões. Esse número, ele não veio ao acaso, isso é fruto, como eu disse, de um estudo, de um projeto de reestruturação financeira que não chega a impactar nos anos seguintes. Então, dentro desse planejamento, nós pegamos essa antecipação e vamos pagar isso dividido nos próximos anos, sem que haja um comprometimento não só do ano de 2019 e 2020, mas de todo o triênio da próxima gestão. Né? Isso reorganizaria o Vasco de maneira definitiva. Sim. Definitiva. Nós lamentamos, né, que muitos, né, que têm amanhã o dever, que têm amanhã a responsabilidade de votar no Conselho Deliberativo, estejam pensando exclusivamente de maneira política. Né? Nós já sabemos que existem grupos que, a despeito do que vai ser exposto, e nós já temos tido o trabalho de procurar os grupos, procurar as pessoas, fazer toda a demonstração daquilo que está sendo feito, dos números, do que foi pago, da maneira como foi utilizada os recursos que entraram, quer seja da venda do Paulinho, do mecanismo de solidariedade com o Coutinho, da arrecadação de marketing, da bilheteria, do programa de sócio. A despeito de toda essa demonstração do que foi feito com o dinheiro, e como aqui acabei de dizer, tudo que nós pagamos, essas pessoas estão preferindo dar uma conotação política. E aí eu acho que o vascaíno deve estar atento para isso, porque o que se vai decidir amanhã é o futuro do Vasco. Né? Então eu acho que essas questões políticas elas devem ficar à parte. Claro, era uma dúvida que eu vim aqui constantemente falando nos vídeos que eu faço, sempre ali apontando, eu não sabia qual eram as formas que esses empréstimos poderiam ser feitos, está aqui explicado aqui agora. O que vai se decidir amanhã é se o Vasco vai pagar salários, vai honrar os seus compromissos em 2018 ou não, o que pode levar o time a crescer ou a descer na tabela. Tá aí, explicado então, agora. É importante que o vascaíno esteja atento a isso. Né? Nós estamos abertos a explicar e a abrir as planilhas, mostrar todo o planejamento a quem quer que seja. Perfeito. Né? Mas o que vai se decidir amanhã é exatamente isso. Tá aí, o que os vascaínos querem, o que o Conselho Deliberativo, o que os conselheiros vão decidir em relação ao futuro do Vasco. Perfeito. Foi o que eu buscava essa explicação, tá dada a explicação. Eu mesmo não queria dar a minha opinião crítica nos últimos vídeos, porque eu realmente não sabia e estava só buscando essa explicação, e tá dada aqui agora a explicação. Posso te dizer que nós arrecadamos até o mês de julho 100 milhões de reais. Até agora, o último mês, né? Havíamos pago 85 milhões e com os pagamentos que foram feitos ontem, chegamos a 94 milhões, ou seja, tem aí 4 ou 5 milhões que não são suficientes para pagar o próximo mês. Sim. E com o que se arrecada, com todas essas fontes não se chega a 2 milhões. Então, é fundamental esse empréstimo para que a gente consiga atravessar o ano de 2018. E aí, a partir de 2019, já começam a entrar recursos que nos possibilitam ter uma tranquilidade. Beleza, tá explicado aí, galera. Agora partir para duas perguntas que eu acho que podem ser até respondidas juntas. Em relação a que muita gente pergunta, pô, Mário, queria saber um pouquinho mais em relação a patrocínio, ou pelo menos dou parabéns aí pro Bruno, pra galera do marketing que já fechou com o Volkswagen, trouxe a Zoom, trabalhando, ele falou em algumas entrevistas,
quantidade de empresas que vocês conversam, é muito complicado, muito grande. Não é fácil. Mas a galera pergunta, Mário, será que vai vir patrocinador master de manga de camisa ainda em 2018, 2019? Então tá aqui a pergunta feita. Eu já tenho explicado isso exaustivamente. Nós começamos a trabalhar em busca de um patrocinador master só a partir de final de março. Isso dificulta bastante por dois motivos principais. Primeiro, nós temos aí o país passando ainda por uma crise importante, especialmente o estado do Rio de Janeiro. E segundo, porque as grandes empresas planejam as suas verbas de marketing, o seu orçamento até outubro, e aí já destinam as verbas para o ano seguinte. Então, quando você começa a trabalhar em março, significa que o ano fiscal já está em curso, o ano já está comprometido. Isso dificulta bastante. Ainda assim, fruto de muito trabalho, nós conseguimos ainda alguns patrocínios, quer sejam pontuais, quer sejam de forma mais perene, mas tem sido feito esse trabalho. Nós aí temos agora o Zoom, tem o GPI, já usamos a Volks, já tivemos o Supermarket, enfim. E agora estamos fechando com o outro e com a possibilidade até de fechamento de um master aí nos próximos meses. E seria para 2018 ou não sabe ainda? Basicamente para 2019, podendo começar algumas ações ainda em 2018. Legal, aí está respondido, galera. E aqui a última pergunta, agora eu particularmente, depois eu fico aberto aí se você quiser falar, que é aberto para vascaíno, então você, presidente do Vasco, em relação a melhorias em torno de São Januário, dentro de São Januário. Nós já tivemos aí os painéis que foram colocados, maravilhosa, a recepção da torcida aí não poderia ter sido melhor, mas se vão ter mais melhorias em torno, dentro, campo, o que você poderia adiantar para a gente em relação a isso? Sim, bom, algumas, como você disse, já são observadas, né? Paralelamente, nós estamos fazendo melhorias nas cabines, né, de imprensa, né? Elas estão sendo modernizadas, estão sendo melhoradas. O próprio restaurante São Januário passou por uma reforma, ontem teve um coquetel de inauguração, os banheiros estão sendo reformados, e, enfim, existe uma série de ações que estão sendo implementadas. Em relação ao campo, perdeu-se a oportunidade de fazer uma troca de grama, que seria a grama de inverno, e isso dificultou um pouco, prejudicou um pouco a qualidade do campo, mas já procurei a empresa que faz a manutenção para que a gente, ao final do ano, faça uma grande obra de troca do gramado, né, para que para o ano de 2019 nós tenhamos um campo com uma condição melhor, sim, visto que hoje não se treina mais em São Januário, então não existe justificativa para que o campo não esteja sempre perfeito, isso será cobrado. E mais do que isso, a gente, quando fala-se em reforma, existem projetos de reforma de São Januário, de melhorias, disso, daquilo. Eu tenho a convicção que a gente tem que pensar num programa muito mais amplo, não só no estádio em si, mas em todo o complexo de São Januário. A gente tem que entender o que nós queremos para São Januário, se a gente quer só melhorar as instalações, se a gente quer melhorar o acesso, se para o que a gente pretende a gente mantém o ginásio, por exemplo, onde está, ou se a gente remove o ginásio para ter uma grande área. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Sim. Os vestiários ficam atrás do gol, talvez não fosse interessante ali, talvez fosse interessante na lateral. Então, o que eu propus é que fosse feito um planejamento, que fosse feito um projeto, não de reforma, de melhora do estádio apenas, mas de todo o complexo São Januário. A gente sabe que nós temos escola, que nós temos projeto para museu, talvez fosse interessante ter um prédio em que nós tivéssemos toda a administração do clube concentrada nesse prédio e que saíssem debaixo das arquibancadas, como hoje acontece, que esse espaço fosse utilizado para a área de circulação, para a área de convivência.
Então, assim, ainda que a gente não consiga fazer isso num único momento, eu acho que é fundamental que a gente tenha um projeto maior, um projeto pleno, e que a gente, ainda que a gente execute em módulos, né, em fases. Então é isso que a gente está trabalhando agora. Já estive com um grande arquiteto reconhecido e que está disposto, que é vascaíno, né, de família vascaína, e que está disposto a trabalhar ajudando o Vasco nesse sentido. Legal, perfeito. Galera, então é isso. Mais uma vez agradecer ao presidente Alexandre Campelo, agradecer também ao Daniel aqui que ajudou a gente, ao Felipe que ajudou também aqui a gente, e deixar aí aberto para você dar seu recado para a torcida, deixar seu recado aí para todo mundo, o que você quiser falar aí, está aberto para o senhor Alexandre Campelo. Bom, primeiro quero agradecer essa oportunidade aí de mais uma vez estar aqui falando para os vascaínos, usando veículos digitais, né? Lógico. Que desmistifica ajuda a desmistificar essa questão aí que foi criada de maneira maldosa, né? Que não é absolutamente verdade. Dizer para os vascaínos que eles tenham a convicção que nós estamos caminhando a passos largos para uma reestruturação do clube, para uma reestruturação financeira, para uma reestruturação da gestão, que dentro de um curto espaço de tempo vai trazer frutos maravilhosos para nós vascaínos. Acho que em 2019 o Vasco vai ser muito melhor do que está sendo em 2018, em 2020 melhor ainda, e a partir daí não existe limite mais. Não existe. O que a gente pretende é, ao final de 2020, entregar ao vascaíno um Vasco totalmente reestruturado, capaz de corresponder à grandeza que o clube tem, capaz de corresponder à expectativa do torcedor no que diz respeito ao crescimento, no que diz respeito à estrutura, às conquistas, enfim, é isso. Agora, para isso acontecer, vocês sabem, é preciso que todos nós estejamos juntos, né? Que a torcida faça parte desse processo de reestruturação, que ela acredite no que está sendo feito, né? Transparência não falta, nós temos demonstrado isso, não me furto a responder qualquer pergunta, e, enfim, eu acho que agora é a gente seguir nesse trabalho, porque vai dar certo. Isso aí, galera. Mais uma vez, saudações vascaínas. Saudações vascaínas. Mais uma vez, lembrar a galera, tem que ajudar, tem que virar sócio. Fiz um vídeo para todo mundo, passo a passo, como virar sócio torcedor. E os ídolos estão aí pedindo, Os ídolos estão indo, a Dinamite, Giovanni, a galera, Sorato, o pessoal pedindo, eu tô pedindo, o presidente, todo mundo aí que puder, galera. 50 centavos, o plano mais barato. Então vamos dar essa moral pro clube, o Vasco merece, que é só assim que o Vasco vai se reerguer. E é isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu. Como a gente sempre fala, aqui é de vascaíno para vascaíno. E é isso, fica aqui aberto a críticas positivas, negativas, se vocês quiserem falar aí nos comentários, vai ali, como mais uma vez, inscreva aqui no canal, deixa aquela curtida aí. E é isso aí, galera, ao Vasco tudo, vamos, isso aí, abraço, obrigado presidente. Nada. Prazer aí, Igualmente. Tamo junto, abraço família, valeu.